te manca, Gustavo Liso. Manda foto dos boletos pra esse piabão ancião, que eu quero ver se ele... não sai correndo. Mas que inferno! Que mania é essa que esses homens têm? É sempre essa mesma ladainha, essa conversinha. Esses homens não sabem conversar, desenvolver um diálogo saudável, maduro. Não, é só fato de agora. Tá vestida como? Pelada que não é, né, cão? Te manca, Gustavo Liso. Falo mesmo. Elas te chamam de liso, mas são as primeiras a te pedirem Pix quando seu salário cai na conta no 5º dia útil. Enquanto você se arrebenta de segunda a sábado na escala 6x1, atrás do seu desenvolvimento e progresso, elas estão em casa, sendo bancada pelo papai, no conforto do ar-condicionado te chamando de pobre e sem ambição nos grupos das amigas. Mas prepare-se, porque nesse vídeo nós vamos desmontar essa narrativa hipócrita e mostrar por que o trabalhador brasileiro virou piada para quem vive de story e não tem um puto no bolso. Fica até o final, senta o dedo no like, se inscreve no canal e manda agora para aquele amigo que ainda aceita ser humilhado a troco de migalhas. Você tem carro ou moto? Não. Que isso? Não vou levar mochilinha, porque eu vim de moto lá da Baixada, sou independente pra caraca, eu já cansei de levar homem de mochilinha. É porque eu prefiro investir na minha casa, eu moro sozinho já tem 3 anos. Parabéns. Prefiro do que uma moto e um carro, dinheiro pra Uber. Sem humilhar. Sabe a cara de sem graça. Bondade não compete com intensidade, nunca competiu e nunca competirá, porque a bondade é silenciosa e a intensidade grita. Estabilidade não compete com adrenalina, pois a adrenalina vicia e a estabilidade apenas acolhe. O cérebro humano não foi feito para isso, foi programado para buscar o pico de dopamina, não a planície da paz. E isso muda tudo na forma como a gente ama hoje, transformando o amor em um parque de diversões onde o brinquedo mais seguro é sempre o mais vazio. Essa garota tentou tirar onda com homens que não têm dinheiro e acabou tomando uma baita investida. Confira. Macho liso joga na fogueira, vai tomar o tempo do cão. Já falei que eu sou puta ligeira, sem dinheiro treme até minha mão. Dá uma agonia, dessa energia, o macho não tem um carro de mão. Com você! Olha, mano, você quer um macho rico? É direito seu, você é linda, perfeita. Agora eu não sou rico não, não. Agora o que eu posso dar a você é um saco de cimento pra rebocar a frente da sua casa que tá precisando, viu? Um pix de muito eu não posso mandar não, mas pelo menos uma lata de tinta eu posso mandar pra você. Agora se você quer arrumar um macho rico, que você é bonita, você vai conseguir, que você é gata, Agora reforma pelo menos a frente da sua casa, não. A telha faltando até os caibos aí, pá. A telha tudo quebrada. Vamos pelo menos um pintor, meu irmão, pelo menos um pintor. E se o problema não for que homens bons não valem nada? E se o problema for o que aprendemos a desejar desde a infância, com contos de fadas distorcidos e filmes que romantizam o caos? Pensa nisso por um segundo. Mastiga essa ideia indigesta. Você também já fez essa escolha em algum momento, trocou o certo pelo duvidoso, o estável pelo imprevisível, o seguro pelo emocionante. Eu fico imaginando como deve ser difícil ser sua esposa. Com esse pensamento antiquado que você tem. Olha, sua mulher deve, pelo amor de Deus, deve ser uma guerreira. Olha só, hoje ela tem faxineira, passadeira, cozinheira. Ela é tratada que nem rainha dentro de casa. Ela pode sair fazer as coisas dela. Ela não tem problema nenhum financeiramente. Eu carrego todo o peso necessário para que ela viva a maternidade dela, sem ter que se preocupar com outras coisas. Então, se pra você essa é uma visão antiquada, é uma vida antiquada, eu quero que você me fale do seu relacionamento moderno, de como que você tá sendo cuidada, protegida, de como que você tá tendo o peso todo assumido. Eu tô feliz no meu relacionamento. E leve. Você tá leve? A vida não é leve pra ninguém. A vida pesa e pesa muito. E a vida do seu marido tá mais ou menos leve que a sua? Ele tem sim as responsabilidades dele. E entre ele e você, quem carrega mais peso, mais responsabilidades e quem assume mais as rédeas ali no dia a dia? Claro que sou eu. Mas esse é o meu perfil. Eu sou assim e ninguém vai me mudar. Esse não é o seu perfil, esse é o seu padrão. Você nunca teve um homem que assumiu toda a bronca no peito e te proporcionou uma vida antiquada e ultrapassada. Uma vida fácil de ser vivida e prazerosa de ser vivida. Então não confunda padrão com perfil. Esse é seu padrão, não é o seu. Tem um silêncio específico depois da rejeição. Um silêncio que ecoa mais alto que qualquer grito. Não é raiva, é confusão. Eu fiz tudo certo. Então por que não bastou? Esse silêncio também é parte da resposta.
porque ele revela que o problema nunca foi a sua bondade, mas o fato de que ninguém ensina a gente a valorizar o que não dói. Um Uber desse aceitar minha corrida, eu cancelo na hora, viu? Eu não ia não, bicho, a senhora vai ser corajosa de ir. Ninguém sabe, eu tô olhando pra câmera, eu tô olhando pro lado. E agora, hein? Tá doido, tá repreendido. Eu tava trabalhando, aí a minha imagem começou, os meus colegas mandando, eu com vergonha, ia bater a meta, né? Pra pagar a passagem da minha moto, pagar o meu aluguelzinho. Eu sou a menina do vídeo que tá repercutindo. A menina que gravou, no caso, né? Porque quem aparece no vídeo é minha amiga, mas eu sou a menina que gravou e que estava falando. Então, deixa eu avisar vocês como foi. Minha amiga tava chamando o motoboy, o qual, que quem aceitou foi esse senhor. E eu comecei a tirar uma brincadeira de mau gosto. Uma brincadeira até então que ele tem estrabismo, mas o meu filho também tem. Então foi uma brincadeira, porque jamais eu levaria um negócio desse a sério, sabendo que eu tenho um filho dentro de casa que tem. Então a gente brincando, eu postei nos meus melhores amigos, não postei pra todo mundo ver, até porque se eu quisesse acabar com a imagem dele, como tem muita gente falando, quisesse prejudicar ele de alguma forma, eu teria postado pra todo mundo ver, não nos melhores amigos. Postei, só que teve uma pessoa que pegou o celular de alguém que estava nos meus melhores amigos, gravou por cima e postou esse vídeo para todo mundo ver. Eu já pedi desculpa, lhes peço mais uma vez 1001 desculpas a todos que se doeram, e especificamente a quem eu machuquei, porque isso realmente não é brincadeira que se faça, até porque eu tenho uma criança dentro de casa. Aí o que acontece, eu não posso brincar com esses tipos, né, até porque de situações, até porque eu tenho um filho, mas é uma coisa que a gente realmente leva na esportiva, não tava brincando mesmo para magoar, para prejudicar. A maioria das digníssimas que vivem reclamando nunca pararam para perguntarem a si mesmas o que realmente buscam, e quando se perguntam, a resposta incomoda mais do que a pergunta. Porque admitir que se busca caos vestido de paixão é doloroso demais para o ego inflado. Eu não acredito, hein? Tá ruim pra mim, tá ruim pra você. Tá ruim até pro Uber Eats, meu amigo. Olha isso daqui. Ai, gente. Ai, gente, não é desmerecendo o trabalho do menino, né? Mas é aí que você vê o porquê que sua comida chega atrasada. A pessoa nem está de bicicleta, tá na marcha lenta, cara. Não tá conseguindo subir a ladeira. Ai, meu Deus. E a tua mamãe, ela mora onde? Não, minha mãe já morreu. A tua mãe mora Já com morreu. Deus? Sim. E há quanto tempo ela é falecida? Eu tinha mais ou menos uns 5, 4 anos de Que idade. judiação, tu era um garoto e não mais teve o convívio da tua mãe. E esse é o único trabalho que você tem, Luizinho, de entregador não. de delivery? Eu faço entrega no dia de minha folga, mas eu trabalho em carteira assinada. Ah, você trabalha, além de ter esse trabalho honesto, você tem outro? Tem outro Você emprego. faz o quê? Eu sou frentista. Tu é frentista em posto de combustível, carinho? Combustível. De que hora você trabalha de frentista? Trabalho das 6 da tarde às 6 da manhã do outro dia. Peraí, pô. Você trabalha de frentista das 18 horas às 6 da manhã? 6 da manhã. Mocinha, você que fez o vídeo, já parou lá para abastecer o carrão? Eu li em alguns sites que você está arrependida. Tomara. Porque errar, todo ser humano está sujeito a errar. Não com essa proporção de debochar, de humilhar. Permanecer no erro é pior do que cometê-lo. Eu dizia no programa de sexta-feira, e não a conheço. Você faz ideia do quanto você contribuiu para um rapaz que desde os 5 anos de idade se tornou órfão de mãe? Ele não teve o colo da mãe dele para emprestar quando você fez o vídeo, ficou zombando. Ele não teve nem o pai dele para momentaneamente ter raiva no coração. Porque Vamos começar com uma cena que provavelmente você já viveu ou já viu alguém próximo viver. Um homem em algum momento da vida decide ser aquele cara, aquele que trata bem, que não inventa joguinho, que responde mensagem na hora, que não some, que está presente nos momentos difíceis. Ele faz isso porque em algum lugar alguém disse para ele que era assim que se conquistava o respeito e o amor de alguém. E por um tempo ele acredita nisso com toda a força. Só que em algum ponto da história ele percebe uma coisa que ninguém tinha contado para ele. Ser bom sozinho não garante nada. E essa percepção para muitos homens é um divisor de águas na forma como eles entendem o mundo, os relacionamentos e a si mesmos. Enquanto tu fica aí, ó, se humilhando, né, por esse boyzinho aí que não tem coragem de pagar um lanche pra tu de 30 conto, tá aqui eu, vida, ó. Uma semana ficando com esse moço, né?
E a gente só tá ficando, a gente não tá nem namorando ainda. Cara, ele me deu 3 mil reais de presente. E hoje não é data comemorativa, hoje não é nada. Dia dos namorados é só dia 12, né? Ele me deu hoje, dia 9. E a gente nem é namorado, então enfim. Sem data comemorativa, sem nada, né? Eu falei que eu tava... Eu só falei assim por cima, né? Que eu tava querendo ir pro salão e tal, né? Mas em nenhum momento eu pedi dinheiro pra ele, né? Que eu não gosto de ficar pedindo nada pra ninguém, não, entendeu? Aí, enfim, ele me veio com 3 pau do nada, meu amor. 3 pau, 3 contas. Gente, é sério, tá? É esse, bicha. É esse. Eu tenho certeza que é esse. Tenho certeza. Esse não é um fenômeno isolado. É uma sensação compartilhada por uma geração inteira de homens que cresceu ouvindo que só precisa ser gente boa e descobriu na prática que isso é só uma parte pequena de uma equação muito mais complexa. E é importante dizer isso de forma clara. Essa percepção não nasce do nada. Ela nasce de experiências reais, de rejeições reais, de comparações reais, mas ela também com frequência se transforma em uma generalização perigosa que simplifica demais um problema que é, na verdade, profundamente humano e nada exclusivo de um gênero. Vamos olhar isso com mais cuidado, porque a superfície do problema é simples, mas a raiz dele é fascinante. Existe um conceito na psicologia social chamado discrepância entre preferência declarada e preferência revelada. Em outras palavras, o que as pessoas dizem que querem em pesquisas, em conversas, em discursos públicos, frequentemente não coincide com o que elas escolhem quando estão diante de uma decisão real. Isso não é uma falha de caráter, é uma característica da mente humana. Nós somos seres que reagem a estímulos imediatos, a sensações, a química, a narrativas emocionais, muito antes de reagirmos a argumentos racionais bem construídos sobre o que seria bom para nós a longo prazo. Mulherada, tá tão difícil se relacionar com os homens hoje em dia, né? É uns cara com o mesmo papo, mesmas atitudes, e é foguinho nos stories pra lá, coraçãozinho pra cá, esperando que nós, mulheres, vamos chamar pra conversar. É uns cara nada a ver no PV da gente, ai, vamos se ver. Se descobre que você mora sozinha, então, quer se enfiar na casa da gente. Então, assim, os caras tá muito sem atitude, sempre com as mesmas conversas. Quando não, o cara manda foto do garoto que é desse tamanhozinho. Tá passando vergonha, a gente tá sem tempo pra esse tipo de gente. A gente nem se esforça mais em querer conhecer esse tipo de pessoa. Então vamos... Pensa numa pessoa que diz que quer comer de forma saudável, mas escolhe o doce na vitrine. Ela não está mentindo quando diz que quer comer bem. Ela só está sendo dominada naquele momento específico por um estímulo mais forte que a intenção de longo prazo. Relacionamentos funcionam de um jeito parecido e isso vale para todo mundo, não só para um grupo específico. Intensidade emocional, imprevisibilidade, desafio, mistério. Esses elementos ativam partes do cérebro ligadas à dopamina de uma forma muito mais potente do que estabilidade, previsibilidade e segurança. E isso é biologia se misturando com cultura, não é maldade. Agora, aqui está a virada de percepção que esse vídeo quer te entregar. Bondade sozinha nunca foi e nunca será um critério de atração romântica universal. Bondade é um critério de compatibilidade de longo prazo. São coisas diferentes. E a confusão entre essas duas categorias é o que gera boa parte da frustração que tanta gente sente hoje. Deixa eu te explicar essa diferença com um exemplo bem concreto. Imagina duas pessoas se conhecendo. Uma delas é extremamente gentil, mas comunica isso de um jeito apagado, sem firmeza, sem presença, quase pedindo desculpas por existir. A outra pessoa também é gentil, mas tem presença, tem opinião, tem limite, sabe dizer não, tem vida própria além daquela relação. As duas são boas, mas só uma delas normalmente vai gerar atração romântica de verdade. Não porque bondade não importe, mas porque bondade sem presença é percebida no inconsciente como ausência de valor próprio. E isso, infelizmente, é confundido por muita gente com ser bom não vale nada. E até hoje eu fico sem entender o porquê essa mulher fez comigo. Porque eu nunca fiz mal a ela, nunca fiz mal nenhuma filha dela. E também eu não me arrependo de nada do que eu fiz por ela não, porque mostra quem eu sou. Eu fui um homem pra ela e ela sabe disso, os filhos sabem dela disso. Tanto que a menina dela me chamava de pai, o menino dela gostava de me levar pra campo, aos cantos. Então assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz pra ela. O que ela fez comigo aí já é ela, aí quem tem que responder é ela. Mas o que eu fiz por ela eu não me arrependo de nada. Cleito, o que é
Seu filho. Eu digo que eu estou muito feliz de ter meu filho em casa. E quando eu disse que eu tinha ido, quando eu disse que estava com ele até o fim, porque eu acredito na inocência do meu filho, porque eu sei o filho que eu criei, o sacrifício que eu passei para criar meu filho, e sempre dando o melhor, que era educação, e mostrando para ele o caminho da verdade, sempre falando. Nunca tive, como ele mesmo falou, nunca tive essa de passar a mão na cabeça, não. Eu sempre fui direta e reta. Dizer, olha, se você fizer isso aqui, vai acontecer isso. Se fizer isso aqui, vai acontecer isso. Então, eu sempre fui dessa forma com os meus filhos. Tenho 3 filhos e sempre criei dessa forma. E sempre disse, o meu maior tesouro na minha vida eram os meus filhos, e agradeço todos os dias a Deus, porque a gente vê muitas mães sofrendo com os filhos viciados, vários outros tipos, né, de violência, e graças a Deus eu criei meu filho com 29 anos hoje, ele nunca nem teve a curiosidade de experimentar um copo de cerveja. Então isso para mim é uma riqueza e um orgulho. E quando ele se aproximou dessa mulher, quando ele conheceu, eu falei para ele, meu filho, não dá certo, porque o meu filho é um assalariado. E ela era uma... Não é a bondade que está sendo rejeitada, é a ausência de identidade por trás dela. Esse é um ponto que merece respiro, porque ele muda completamente a forma como a gente enxerga essa dor masculina tão comum hoje. Quantos homens você conhece que confundiram ser gentil com anular a própria vontade? Que confundiram cuidar de alguém com deixar de cuidar de si mesmo? Que confundiram estar disponível com estar disponível o tempo todo, sem limite, sem reciprocidade, sem autoestima? Essa não é bondade. Isso, na linguagem da psicologia, costuma ser chamado de comportamento de apaziguamento ou popularmente de carente disfarçado de gentil. E é exatamente isso que, na maioria das vezes, não gera atração. Não é a bondade verdadeira, é a ausência de estrutura emocional por trás dela. Agora vamos ser justos com a outra parte dessa equação, porque a análise séria não escolhe lado, escolhe entender o sistema todo. As mulheres dentro dessa narrativa também carregam um peso cultural enorme. Durante gerações, muitas aprenderam, direta ou indiretamente, que aceitar estabilidade rápido demais seria sinônimo de se conformar, de se contentar com pouco, de abandonar a busca por algo mais especial. A cultura pop, o cinema, as músicas, as redes sociais, tudo isso constrói narrativas em que o amor de verdade é dramático, difícil, conquistado à base de obstáculo. Raramente alguém cresce vendo uma história romântica sendo contada a partir da paz, da rotina, da previsibilidade saudável. Drama vem de ingresso de cinema. Estabilidade não vira roteiro de novela. Então, quando uma mulher formada por décadas de histórias assim encontra um homem estável, presente, sem joguinho, uma parte dela pode interpretar aquilo inconscientemente como ausência de paixão, mesmo que racionalmente ela saiba que aquilo é exatamente o que ela precisa para ter uma vida emocional saudável. Esse conflito entre o que a mente racional sabe e o que o condicionamento emocional sente é um dos maiores geradores de escolhas amorosas contraditórias da nossa época. E ele atinge homens e mulheres, só que de formas diferentes. E aqui chega um momento importante da nossa conversa. Será que o problema é homem bom não vale nada? Ou será que o problema é que ninguém ensinou ninguém a desejar de fato o que é saudável? Pensa em quantas vezes você já viu ou já viveu uma situação em que alguém terminou um relacionamento estável e tranquilo, sem grandes brigas, sem traições, simplesmente porque faltava alguma coisa. E meses depois embarcou em uma relação caótica, intensa, instável e descreveu aquilo como estar viva de novo. Esse padrão não escolhe gênero, ele é humano e ele revela uma verdade incômoda. A gente foi treinado culturalmente durante décadas a confundir intensidade com amor e estabilidade com tédio. Esse é o verdadeiro vilão dessa história. E ele não tem rosto de homem nem de mulher, ele tem rosto de cultura. Agora vamos trazer isso para dentro de uma cena bem real. Imagina um homem, vamos chamá-lo apenas de ele, porque essa história poderia ser de qualquer pessoa. Ele conhece alguém, se interessa, começa a investir tempo, atenção, presença. Ele é exatamente o que costuma ser descrito como o cara dos sonhos em qualquer descrição de perfil de aplicativo de namoro. Só que com o tempo ele percebe que está sendo tratado como opção segura, como plano B, como aquele que está sempre ali, então não corre risco. E enquanto isso, a atenção emocional dela está voltada para outra pessoa. Alguém imprevisível que faz ela sentir um misto de ansiedade e excitação que ela confunde com paixão. Esse homem, com o tempo, começa a se sentir invisível. E não é uma invisibilidade física, é uma invisibilidade emocional.
Ele está ali presente, disponível, mas não está sendo visto como alguém desejável, só como alguém confiável. E é nesse ponto que nasce uma das feridas mais silenciosas da masculinidade contemporânea. A sensação de que ser confiável e ser desejável são coisas opostas. Só que aqui está outra virada importante. Essa sensação, na maioria das vezes, não nasce de uma verdade absoluta sobre como o mundo funciona. Ela nasce de um padrão específico de relacionamento, geralmente com pessoas que ainda não resolveram suas próprias questões emocionais. Existem sim mulheres que valorizam profundamente homens presentes, estáveis, emocionalmente disponíveis. A questão é que esse tipo de relação raramente gera drama suficiente para virar assunto de rede social, vídeo viral ou desabafo em grupo de amigos. Relação que funciona bem é paradoxalmente silenciosa. Relação que dói é a que grita. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, se inscreve no canal, deixa seu like e fica por aqui, porque essa conversa sobre comportamento humano, relações modernas e autoestima vai continuar sempre com a mesma intenção: entender antes de julgar. A gente se vê no próximo vídeo.